Boa noite, gente. Em razão de chuvas que ocorreram ontem aqui na cidade, então o sinal de internet aqui ainda não foi totalmente restabelecido. Em razão disso, estarei gravando as aulas hoje, né, para que vocês possam entender melhor, porque se eu for fazer, né, remotamente, fica difícil de compreender em razão do sinal. Então, continuando o assunto de topografia, hoje iremos ver com relação à mensuração de distâncias, né? Que é onde a gente vai começar a entender, né? Começar a aplicar de fato os conhecimentos de topografia dentro da prática, digamos assim. Então, a mensuração de distância pode-se dividir o processo de mensuração em processos diretos e os processos indiretos. Eu até já falei sobre isso. Em que o processo de medição direta de distâncias, as distâncias são determinadas diretamente através do passo humano, do uso de trenas, por isso que é considerada direta. Por quê? Porque a gente utiliza um instrumento, um objeto, e na mesma hora que a gente utiliza, já temos então o valor daquela distância que estamos procurando, certo? E o indireto é quando a gente utiliza alguns equipamentos, utiliza alguns acessórios para que depois, por meio de alguns cálculos, outras formas de se obter, né, essas distâncias, a gente então possa estar conseguindo esse valor por hora então desejado. Então, direto é quando eu pego um instrumento, olho ali naquele local, certo? E já mensuro, já verifico então qual é a distância dada ali na mesma hora em que eu estou medindo, né? Por isso que é direto. O indireto é quando eu utilizo alguns instrumentos para a partir daí então eu estar conseguindo obter esta distância, né? Em que esses indiretos eles se dividem em eletrônico e os taquiométricos. Para isso, para que a gente obtenha, né, algumas medidas, né, algumas distâncias dentro da topografia, a gente vai trabalhar muito e principalmente com ângulos, em que esses ângulos são chamados de ângulos de orientação. O que é que são esses ângulos de orientação? Né? São ângulos que nos ajudam a determinar o local em que estamos, nos orientam, né, pelo sentido da palavra, nos orientam com relação a algum sentido, a algum local em que estamos e para onde iremos. Dentre estes ângulos, nós temos então o azimuth. O que é o azimuth? O azimuth é o ângulo formado pelo plano vertical que contém um alinhamento e o meridiano considerado. Se for meridiano geográfico, então nós temos azimuth geográfico. Se for meridiano magnético, temos então azimuth magnético. Lembrando, essa diferença de azimuth ou meridiano geográfico e magnético, eles se referem àquela situação que eu falei que quando a gente considera que a Terra, certo, o planeta Terra, ele está totalmente alinhado, certo? Quando eu digo alinhado é o quê? Ele está totalmente com os polos, polo norte bem no norte e o polo sul bem no sul, certo? E a linha do Equador está totalmente na horizontal. Isso daí eu tenho então meus meridianos verdadeiros ou geográficos, certo? Porém, a gente sabe que com o passar do ano, acontece que a Terra ela acaba se inclinando mais para um lado e depois para o outro, que é exatamente o que determina as estações do ano, né? Estações do ano tanto no hemisfério sul como também no hemisfério norte. Então, quando a Terra está nessa situação em que ela se inclina, né, e ela fica mais próxima ou mais longe do Sol, né, um dos polos, né, tanto o polo norte ou o polo sul fica mais próximo ou mais longe do Sol, é quando então a gente tem o meridiano magnético, certo? Ou, nesse caso, o azimuth magnético.
Então, quando eu considero que a Terra está totalmente alinhada, certo? Considerando que ela está toda igualzinha, então é o meu geográfico ou verdadeiro. Quando ela está inclinada, aí é quando a gente tem os meridianos magnéticos, certo? Então, azimuth magnético é o ângulo formado pelo plano vertical que contém o alinhamento e o meridiano considerado. Se meridiano geográfico, temos então o azimuth geográfico. Se meridiano magnético, temos então o azimuth magnético. Então, agora preste bem atenção nisso daqui, porque é o que vai diferenciar do próximo que a gente vai ver. Então, o azimuth, ele é sempre contado do norte. Então, veja aí, o norte é onde está esse zero aí. Ó. É sempre contado do norte, da esquerda à direita, ou seja, sempre no sentido horário, sempre no sentido em que os ponteiros do relógio giram, certo? E ele varia, o azimuth, ele varia de 0 até 360 graus, certo? Então, começando do zero, ó, 0, 90, 180, 270, quando chega no zero novamente é quando a gente tem um giro completo de 360 graus, certo? Então, preste bem atenção nisso. Azimuth é sempre contado do norte, da esquerda para a direita, ou seja, no sentido horário, e ele varia de 0 a 360 graus. Prestem bem atenção nisso. Então, ó, eu tenho aqui quais são os tipos de azimuth que eu tenho. Eu tenho os azimuths de Vante, assim como eu tenho os azimuths de Ré, certo? O azimuth de Vante, ele tem origem no norte. E o azimuth de Ré, ele tem origem no sul, certo? Mas vamos nos deter principalmente ao de Vante, né? Lembrando que o azimuth sempre inicia no norte, certo? E nunca em outra parte. Há alguma outra vez em que, a depender da situação, é que a gente vai ter ele originando no sul, certo? Mas na maioria das vezes, na prática, o que vocês vão ver é ele sempre originando no norte. Aí agora, um outro termo aí que vocês têm que diferenciar do azimuth, que é exatamente o rumo. O que é o rumo? É o ângulo formado pelo plano vertical que contém um alinhamento e a linha norte e sul, certo? Se for no meridiano verdadeiro ou geográfico, a gente tem o rumo verdadeiro ou rumo geográfico. Se for no meridiano magnético, a gente vai ter então o rumo magnético, da mesma forma do azimuth. O que é que vai diferenciar ele então do azimuth? É que veja, ó, o rumo conta-se do norte ou do sul para a esquerda ou para a direita e ele varia de 0 a 90 graus. A gente viu que no azimuth ele só inicia no norte e ele gira somente no sentido horário, no sentido do relógio, certo? E varia de 0 a 360. Isso é o azimuth. Já o rumo, ele varia de 0 até 90 graus e ele tanto inicia no norte como também pode iniciar do sul, certo? Sempre em um ou outro, né? E lembrando, detalhe, o que é que vai diferenciar se o que você estiver vendo vai ser um rumo ou um azimuth? Se tiver até 90 graus, tanto pode ser rumo ou como pode ser um azimuth. Agora, se passar de 90 graus, se for 90,01 graus, aí já deixa de ser rumo. Passa a ser então azimuth. Por quê? Porque o rumo ele vai até no máximo 90 graus. Então, se passar de 90 graus, já deixa de ser rumo e passa a ser então o azimuth. Então, a gente tem também os azimuths de Vante e de Ré. Então, o de Vante ele tem origem no norte ou no sul. E o de Ré, ele tem uma origem contrária ao rumo de Vante. Então, se meu rumo de Vante ele tiver origem no norte, então meu rumo de Ré vai ter origem no sul. Se o meu rumo de Vante tiver origem no sul, o meu
rumo de ré, vai ter a origem no norte, certo? Isso aí são detalhes que na prática, nos exercícios, a gente vai ver como isso então funciona. Aí vejam, eu gostaria inclusive que vocês anotassem no caderno de vocês essas fórmulas aqui que vocês estão vendo, porque nós iremos utilizar já já. Então vejam, transformação de azimutes e rumos. O que é que vem a ser? Vejam só. É o seguinte, a gente divide o globo terrestre em estes 4 quadrantes, certo? E em cada um desses quadrantes, a gente tem uma determinada fórmula, tanto para achar o azimute, como também para achar o rumo, certo? De que forma? Eu tenho, então, se ele estiver nesse primeiro quadrante, o primeiro quadrante é este que tem aí esse NE, certo? NE de Nordeste, certo? Então, nesse primeiro quadrante eu vou ter, então, azimuth igual a rumo, e o rumo também vai ser igual ao azimuth, ou seja, se o meu ponto em que eu estiver analisando cair nesse primeiro quadrante, então, tanto o azimuth como o rumo, eles terão valores iguais, certo? Diferentemente que se for no segundo quadrante.